que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. O pessoal do fundo está me escutando bem? Beleza, qualquer coisa vocês façam assim, que às vezes eu posso ir baixo. Então, para fazer quando foi me apresentado esse tema, eu me propus a fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que eu estou habituada a fazer, Eu me detive exclusivamente no capítulo, e o capítulo tem então todos esses temas dentro dele, Quem conhece o Evangelho sabe que cada capítulo ele tem alguns subtemas, e cada um aborda um aspecto do grande capítulo, do grande guarda-chuva do tema. Então, o capítulo 10, ele vai trabalhar: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliações com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Além desses que eu vou trabalhar com vocês, tem mais 3 subtópicos que estão dentro das instruções dos Espíritos. Esses eu escolhi deixar de fora, e eu vou apresentar aqui para vocês aquele primeiro trecho do Evangelho, para a gente estar dando uma conversada e para no final a gente tentar entender um pouco o que o capítulo se propõe, dentro do Evangelho. Então, o primeiro item desse capítulo diz: perdoai para que Deus vos perdoe. E aí o capítulo diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoarde aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Só contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. E se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproxima-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o que o Evangelho vai descrever e o que a gente pode pensar? Esse é o primeiro tópico, que ele vai falar que só o misericordioso ele é capaz de perdoar, porque ele é brando e ele é pacífico. E aqui ele traz essa questão do verdadeiro perdão. Para você perdoar, fazer o exercício do perdão. Não é aquele perdão que a gente diz assim: eu perdoo, mas eu estou louca para ver ele cair, que a gente às vezes faz. Eu perdoo o Zeca, mas se ele tropeçar bem, que vai ser legal. Esse não é o verdadeiro perdão. Aquele perdão que a gente fala da boca para fora, mas que não é verdadeiro. E existe o perdão do misericordioso, aquele que é sincero. Por isso que aqui ele fala: vade ao irmão e ganhe o irmão com o seu perdão. Para que isso seja sincero, você não precisa expor aquela pessoa que te fez o mal. Você precisa perdoar essa pessoa, fazer o exercício do perdão. E por que eu falo a palavra exercício do perdão? Porque muitas vezes para nós é muito difícil perdoar. Existem faltas que são realmente muito complicadas para perdoar. E cada um de nós sabe quais são as dores e quais são as maiores dificuldades. O que para mim pode ser muito simples de perdoar, para Dani e para o Alan pode ser muito complicado de perdoar. Mas eu aprendi isso no filme, que é aquele filme A Cabana, que ele propõe um exercício ao personagem principal. Comece dizendo: eu perdoo, eu perdoo. Mesmo que de início esse perdão não seja de coração puro, à medida que você vai fazendo o exercício de perdoar, você também vai aliviando o peso daquela falta e daquela dor. Porque existem dores e mágoas que às vezes são muito complicadas realmente da gente largar. Então, a gente precisa fazer esse exercício aos poucos. Então, mesmo que no início disse assim: eu perdoo o Zeca pela falta,
Mesmo que o ministro saia meio atravessado, já é um começo. No final, eu vou conseguir, de fato, perdoar, né? Perdoar de coração. Mas o mais importante é a nossa tentativa do perdão. Para que a gente possa sair do perdão da boca para fora, né? Porque é isso que as pessoas esperam, para o perdão que é de coração e verdadeiro. Eu fui aqui ao toalete um pouco antes de começar e eu vi a gritaria das crianças. Eu me lembrei daquela cena quando as duas crianças brigam e os pais assim, pede perdão para ele. E eles assim, perdoa, desculpa, né? Aquele perdão que tu vê que é assim, tô falando porque a mãe mandou, né? Porque a vontade que eu queria mesmo era de continuar a luta ali com aquele menino, né? Então a gente também é assim, porque na nossa história, na nossa trajetória, no mundo de provas e expiações, também somos crianças, ainda estamos assim com o pai e a mãe. Perdoa, porque é feio fazer isso. E a gente vai lá naquele perdão, desculpa aí, ó. Mas o convite aqui, na minha interpretação, é esse movimento de começar, né? Se ainda não somos misericordiosos, ou que estamos no caminho, que possamos começar com o exercício. Eu perdoo. No início vai ser atravessado, depois a gente vai aliviando e daqui a pouco aquela dor vai se distanciando e o perdão se torna verdadeiro. Ok? O segundo traz o tema reconciliações com os adversários. E aí diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Qual é o propósito desse trecho? Perdoa enquanto você está aqui. E o exercício de perdão, ele tem uma conotação tanto moral quanto material. Por quê? Enquanto estamos encarnados, em certa medida, né, a gente tem um certo distanciamento dos irmãos que estão na erraticidade. Mas, se temos um inimigo desencarnado que nos persegue, ele pode fazer muita confusão na nossa vida. E aí são os famosos casos das possessões e das obsessões que a gente tem hoje, que muitas vezes estão vinculados a situações de vinganças entre irmãos. Então, o exercício aqui, a proposta é que perdoa enquanto você pode perdoar agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é bem interessante a gente pensar, porque a gente às vezes vai empurrando com a barriga esse perdão, vai deixando de lado, outras coisas vão acontecendo, e a gente não faz esse exercício, não inicia esse exercício, porque não é importante, enfim, ou não faz diferença, tu não está vendo a pessoa e isso acaba passando. Só que, quando a gente desencarna, que aí é que diz assim, vai para a prisão, nós ficaremos expostos, não teremos mais a carne para essa prática e ficaremos talvez à mercê de uma situação bem complicada. Eu lembro acho que o próprio Divaldo tem uma história, né, daquele espírito obsessor que perseguia ele, né, muito ferrenhamente, que só desistiu de persegui-lo quando ele acolheu a mãe deste perseguidor, que reencarnou numa situação muito complicada. Então a prática de bem, a prática bondosa, acolhedora, o exercício da caridade do Divaldo fez com que esse irmão, que era um grande inimigo de Divaldo, o perdoasse. Então, nós podemos fazer o exercício do perdão, de sermos misericordiosos, de podermos dar o exemplo, pode ser uma chance para nós termos aí um futuro amigo, ou pelo menos de nos afastarmos de uma dívida complicada. O sacrifício mais agradável a Deus é o terceiro tópico, que diz: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós,
Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes de reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. O que traz aqui esse tópico? O que ele quer dizer aqui? Que para nós, cristãos, mais importante é a oferenda moral. É o que nós fazemos com o que nos acontece. Não é eu fazer coisas horrendas e fazer uma doação de milhões para resgatar o meu pecado. Esse não é o sacrifício agradável a Deus. O sacrifício agradável a Deus é aquele que eu vou perdoar a Adriana, por pior que seja o que ela tenha feito. Depois eu volto para o templo. Não se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz de melhorar. É exatamente isso, um exercício de novo, é um hábito, um exercício que a gente tem que começar a praticar. Então, o que é mais importante aqui é o que eu faço com as coisas que me acontecem. Se são coisas ruins, eu perdoo, me vingo, eu procuro prejudicar o irmão, fazer alguma coisa, ou eu tento fazer o exercício de verdadeiramente perdoar, que foi a prática, que foi o exemplo que Jesus nos trouxe. Esse é o sacrifício que Deus nos quer, para poder nos acolher. Não existe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é essa a prática. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Deus acima de tudo. O que Deus nos ensina? Deus é amor, Deus é perdão, Deus é caridade, Deus é misericórdia. Então, esse é o sacrifício, que de fato, quando chegarmos bem lá, em espíritos superiores, não haverá sacrifício. E temos Chico Xavier como exemplo disso, porque ele mesmo disse: eu nunca precisei perdoar ninguém. É mais ou menos assim que ele diz, eu nunca precisei perdoar ninguém, porque eu nunca me senti ofendido. Então, a capacidade de amor de Chico Xavier era tão grande que ele conseguia compreender que não havia ofensa ali. Talvez houvesse ignorância, talvez houvesse orgulho, às vezes, talvez houvesse vaidade. Que quando a gente tem a prática, a pessoa que mais se fere somos nós mesmos. Não é o outro. O outro só se fere, se machuca, se bate aonde? Na vaidade, no orgulho ferido. Então, esse é o sacrifício. O que fazemos com o que nos acontece? O argueiro e a trave no olho. Diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Você sabe o que é argueiro? Sabe que hoje que eu fui pesquisar o que era argueiro, que eu nunca tinha me dado conta de procurar o que é um argueiro para entender melhor. Argueiro é um cisco. Então, como é que eu vou enxergar um cisco no olho da Adriana, daqui, sendo que eu tenho um poste na minha frente? Eu consigo enxergar o cisco no olho dela e eu não vejo o poste que está na minha frente. Porque é muito mais fácil a gente ver o defeito do outro do que nós percebermos as nossas traves. Porque as nossas traves são as nossas dores, são as nossas falências, são as nossas imaturidades, nossas vaidades. E como nós ainda não somos perfeitos, mas apesar de que achamos que somos, porque no momento em que vivemos, no momento que estamos vivendo nesse planeta, achamos que somos perfeitos. E ninguém gosta de ser imperfeito. Ninguém gosta de receber uma crítica.
né? E aqui não estamos falando de receber uma crítica. O que ele está dizendo, primeiro enxerga a trave no teu olho, pelo amor de Deus, tem uma trave de futebol na tua frente, tu não está enxergando, mas eu enxergo o cisto lá da Bela, lá atrás. Porque é mais fácil eu enxergar o problema no outro do que olhar no meu. E aí tem uma pegadinha que é bem interessante se a gente parar para pensar. Vocês pensem numa pessoa que vocês não gostem, que vocês enxergam o cisco. Pensem um bocadinho enquanto eu tomo água. O que é a coisa que mais incomoda nessa pessoa? Você sabe? Vocês não têm isso? Algo disso não tem a ver com vocês? Porque geralmente aquilo que mais incomoda a gente no outro, eu tenho. Porque o outro funciona como um espelho de mim mesmo. E é muito mais fácil eu criticar o outro do que eu olhar para o meu problema. Então, aqui, como é que você vai julgar e não perdoar alguém que você acusa de que tem um cisco no olho, sendo que você tem uma trave no seu? Esse é o convite desse tópico, né? Não sejamos hipócritas. Primeiro olha para o seu umbigo e faça a reflexão. Porque essa reflexão em si, por si só, já vai ajudar que a dose do perdão para o próximo seja mais fácil. Porque se eu entendo que eu tenho uma trave, que eu tenho uma dor, que eu tenho as minhas dificuldades, mais fácil é a prática da empatia. De me colocar no lugar do outro e entender que ele também tem suas dificuldades, que ele também tem as suas dores. E que ele também tem uma trave no olho. Porque ele também deve estar enxergando o meu cisco. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros. E aqui é o trecho da mulher adúltera, que para mim é um dos que eu mais gosto, né? Que fariseus e filisteus, se não me engano, trazem a mulher e provocam Jesus. Senhor, pegamos esta mulher em adultério, que devemos fazer nós? Já que a lei de Moisés diz que ela deveria ser apedrejada. Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever algo no chão. E eles inquirem Jesus, e Jesus levanta e diz: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E volta a escrever. Passado algum tempo, Jesus olha para a mulher: cadê teus inquisitores? Não sei, Senhor. Vade e não peques mais. Porque aqui é esse exercício que Jesus nos provoca. Como é que eu vou julgar a mulher adúltera se talvez eu também seja adúltera ou adúltera? Como é que eu vou julgar aquele que faz mal ao vizinho se eu também faço mal no trânsito? Como que eu vou fazer algo contra o outro se eu não conheço a história, não sei o contexto e também em algumas situações semelhantes talvez fizesse até pior do que aquela pessoa? Então, aqui o convite do capítulo inteiro é sempre para a gente fazer essa reflexão. Olhe para você mesmo e faça a sua reflexão antes de julgar, antes de criticar. E o julgamento, gente, é algo que a gente faz automaticamente. Ele é automático. E tudo bem, é um processo do cérebro, a gente vai fazer. A questão é que vazão e energia a gente vai dar para esse julgamento. Vou falar para vocês algo banal que eu fiz no início dessa semana. Estava lá, zapeando no Instagram, até que apareceu uma atriz indiana, que eu acho bonita, e vi ela com outro ator. Eu nunca imaginei que esses dois estivessem juntos. Coisa tola. Fui stalkear o casal, beleza. Aí eu descobri, stalkeando o casal, que eles tinham uma filha e que ela teve a filha de barriga de aluguel. Que horror! Por que ela fez isso? Barriga de aluguel? Que absurdo! Vai ver
vê que é porque é Hollywood, né? Não quis estragar o corpo. Que bobagem, perdeu a oportunidade de viver a experiência, né? O julgamento já pegando o pau ali em cima dela, né? Absurdo, né? Mas aí Deus não está guardando. Olha um pouquinho mais. E aí eu fui procurando mais informações sobre isso. Existem outras pessoas que usam barrigas de aluguel para ter filhos. E no caso específico, ela diz assim, eu tenho uma dificuldade de ter filhos, que não interessa às pessoas, eu não vou revelar. E as pessoas não têm o direito de me questionar, porque eu realizei o sonho de ser mãe por meio de uma barriga de aluguel. E aí acaba né? Então, em vez da gente já sair como eu, qual é a história que tem? Quem sou eu para julgar essa pessoa que deu uma oportunidade de vida para alguém, porque queria muito, poderia ter adotado? Poderia. Mas a questão é, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não entende e a gente julga. Mas assim, ao invés de sairmos simplesmente julgando, vamos dizer assim, tá, ok, eu não sei o contexto dela. Vamos tentar puxar o freio de mão, conhecer um pouquinho melhor a história, para a gente não colocar um peso. E hoje a gente vive uma situação com as mídias sociais, com as redes sociais, que a gente chama os haters. Vocês já ouviram falar dos haters? Que são pessoas que bombardeiam outras pessoas com coisas negativas. Muito pesado. Que podem destruir uma pessoa. Os atores, muitos atores famosos, ou algumas pessoas que começam a se destacar, às vezes as pessoas vão lá e criticam, colocam para fora. Como se a internet fosse uma terra sem lei. Ok, não é, a gente sabe que não é. Mas não importa se é na internet, não importa se é presencial, aos olhos de Deus não escapa nada. Então, o que a gente faz e como a gente conduz algumas coisas? Julgar, a gente vai julgar, faz parte até do processo para a gente compreender as coisas. Mas que condução a gente vai dar a esse julgamento? Positivo? Não, vamos conhecer a história, vamos ver, eu não estou naquele contexto, quem sabe? Não me cabe pensar nisso, nem discutir, não me pertence, está tudo certo, exige tudo de bom e segue seu caminho. Quando tiver a ver com você, pare e pensa. Posso perdoar? Preciso perdoar. Tinha uma daquelas frases que a gente tira daquelas caixinhas de bruxa, eu tinha uma no meu trabalho, que eu tinha um colega meu que dizia assim, eu não vivo sem isso. Todo dia de manhã eu tirava um dia e tirava uma mensagem. E uma das mensagens dizia assim, quem te provocou o mal não está nem aí para ti. Às vezes nem sabe que mal te provocou. E você está gastando energia e tempo em vingança. Então, quem está perdendo tempo? Então, aqui eu tentei fazer um resumão do capítulo. Estou dentro do tempo. Qual a mensagem? Perdoar verdadeiramente. Se é difícil perdoar verdadeiramente, vamos pegar aquele exercício. Começar, todo dia repetir, eu perdoo, eu te perdoo, faço uma prece para aquela pessoa, para que o exercício possa, que o perdão possa ser uma prática cada vez mais fácil. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Não existe limite para o perdão. A gente precisa perdoar infinitamente as pessoas. Não tem uma regra. 70 vezes 7 é para a gente imaginar que é muitas vezes. Mas a verdade, o perdão é infinito. Não deixe para amanhã o que você pode perdoar hoje. Começa hoje, começa agora. Perdoar antes de ser perdoado. Por quê? O mesmo peso em que você colocou no julgamento do outro será o peso do qual nós seremos julgados perante Deus. Essa que é a medida. A negação dos próprios defeitos, que é uma prática que muitos nós temos. Precisamos revisar quais são os nossos defeitos, para também atenuar os defeitos do outro e praticar o perdão, e às vezes também para poder exercer o auto-perdão.
Antes de julgar o outro, olhe para si mesmo, para ver se você não vai tropeçar exatamente nas mesmas pedras que você julgou que o outro tropeçou. O convite desse capítulo é: sejamos misericordiosos. Que quer dizer o quê? É aquele que age com clemência, comiseração, compaixão, dó, indulgência, pena e piedade. Muito obrigada.